Você já se sentiu tão fraco que parece não ter forças nem para dar o próximo passo? Às vezes, a vida nos coloca diante de situações que nos sobrecarregam, onde a esperança parece se dissipar e a incerteza pesa mais do que a confiança. Mas na palavra de Deus encontramos uma verdade surpreendente. Nos momentos de maior fraqueza é quando o poder de Deus se torna mais evidente. Ao longo deste vídeo, descobriremos como os ensinamentos de Jesus e as promessas bíblicas podem transformar essa sensação de derrota em uma certeza de vitória. Porque longe de ser um fracasso, reconhecer a fraqueza é o primeiro passo para a verdadeira força. O próprio Jesus nos mostra que não se trata de fingir que conseguimos lidar com tudo, mas de nos rendermos ao amor incondicional de Deus, permitindo que sua graça nos levante e seu poder se aperfeiçoe quando nossas forças se esgotam. O propósito desta poderosa mensagem é acender em você a convicção de que, quando você se sentir fraco, Deus já preparou o caminho para te levantar. Queremos inspirá-lo a dar um passo de fé, a abraçar a perspectiva divina que muda completamente a maneira de enfrentar cada obstáculo. Antes de começar, quero que declare em voz alta: creio que na minha fraqueza se manifesta a força de Deus. Hoje, sua palavra me renova e sua graça me sustenta. Que esta declaração seja o início de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo cheio de confiança, paz e a certeza de que em Cristo sempre há esperança. Número 1. Reconhecendo nossa fraqueza diante de Deus. Às vezes, nos sentimos esgotados, como se não tivéssemos forças para dar mais um passo. É como se cada fardo que carregamos ficasse subitamente mais pesado e nos descobríssemos incapazes de sustentá-lo sozinhos. Nesses momentos, o orgulho costuma sussurrar que devemos disfarçar ou aparentar força, como se reconhecer a fraqueza fosse um fracasso. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que essa fraqueza que tanto tentamos esconder é justamente o ponto de partida para experimentar um poder que vai além do humano. A minha graça te basta, diz o Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa verdade, expressa em 2 Coríntios 12, versículo 9, nos abre a porta para reconhecer que não estamos sozinhos e que nossa vulnerabilidade é o lugar exato onde Deus deseja nos mostrar sua força. Há uma liberdade profunda em deixar de fingir que conseguimos tudo sozinhos. Muitas vezes, aprendemos que a autossuficiência é a chave do sucesso, que devemos ser capazes de resolver cada problema sem pedir ajuda. Mas o Deus que multiplica as forças daquele que não tem nenhuma, como nos diz Isaías 40, versículo 29, é especialista em intervir quando nosso braço fraqueja. É nesse instante, quando o medo ou a incerteza nos dominam, que sua graça age de forma mais poderosa. Não se trata de permanecer na fraqueza nem de celebrar o sofrimento, mas de admitir com honestidade que não somos invencíveis e que exatamente ali, onde termina nossa habilidade, começa a operação divina. Imagine por um momento Moisés, que era gago, aproximando-se do faraó e desafiando um império com uma mensagem que vinha diretamente de Deus. A lógica humana diria que um homem com dificuldade para falar não deveria ser o porta-voz da libertação de uma nação, ou Gideão, com um exército reduzido, vencendo um inimigo incontável. Ou ainda o apóstolo Paulo, que orou repetidamente para que Deus removesse um espinho na carne que o atormentava e, no entanto, recebeu a resposta de que a graça de Deus era suficiente. Esse é o padrão que o Senhor tem usado repetidamente. Valer-se de pessoas com fraquezas muito evidentes para manifestar sua glória. Assim, fica claro que não se trata do que nós podemos alcançar, mas do que Deus pode fazer através de uma vida rendida a Ele. Em uma cultura que exalta o sucesso e a imagem pessoal, pode ser desconfortável expressar que nos sentimos frágeis. É mais fácil projetar segurança e dizer: estou bem, está tudo certo.
Mas a oração mais honesta, aquela que verdadeiramente toca o coração de Deus, é aquela que admite: Senhor, eu não posso seguir adiante sem Ti. Quando abrimos nosso coração e confessamos nossa necessidade, encontramos essa força capaz de nos erguer acima das nossas circunstâncias. E então, compreendemos que a fraqueza não é pecado, mas um estado natural que nos convida a buscar ajuda. O pecado se combate com arrependimento e obediência, enquanto a fraqueza se enfrenta com humildade e dependência de Deus. A humildade é o antídoto que rompe as barreiras do orgulho. Reconhecer nossas limitações não nos torna menos valiosos, pelo contrário, nos coloca na posição perfeita para receber a graça transformadora do Pai. Pode parecer contraditório, mas a Bíblia insiste que quando somos fracos, somos fortes em Cristo. Gloriar-se na fraqueza não significa celebrar a dor, mas celebrar que Deus se mostra poderoso em meio à nossa insuficiência. Seria como um atleta reconhecendo que não pode melhorar sua técnica sem a orientação de um bom treinador. Ele não vê o conselho como uma humilhação, mas como a oportunidade de alcançar um desempenho maior. Talvez neste momento você sinta que há algo em sua vida que o supera. Pode ser uma preocupação financeira, um desafio emocional, um obstáculo físico ou um conflito espiritual sem aparente saída. Nesse ponto de vulnerabilidade, nesse sentimento de total fragilidade, é onde o poder de Cristo se torna tangível. Ele não minimiza o que você sente. Pelo contrário, Ele toma o seu cansaço, sua insegurança ou seu medo e lhe lembra que sua graça é suficiente. E não apenas suficiente para suportar o peso, mas para mostrar que, quando suas forças se esgotam, as dele são inesgotáveis. Deus não pede que você esconda sua fraqueza, nem que viva em negação. Ele convida você a se apresentar exatamente como é, com suas lutas e dúvidas, e permitir que sua presença atue em cada área onde você se sente frágil. Quando você chega ao ponto de dizer "não posso mais", ele responde "eu posso". E assim se abre um espaço para a fé e a transformação, porque seu coração já não depende de sua própria autossuficiência, mas de um poder eterno e perfeito. E esse reconhecimento, esse momento de rendição genuína, é o verdadeiro começo da força que Deus deseja derramar sobre sua vida. Assim, na honestidade de sua fraqueza, você encontrará a chave que abre a porta para um poder que não é deste mundo e descobrirá que no fim da jornada, sua graça sempre será suficiente. Número 2. Confiança na vitória. Jesus, nossa fortaleza na aflição. Você já se encontrou enfrentando uma tempestade na sua vida? Aquela sensação de que os problemas chegam como ondas, uma após a outra, sem dar tempo para respirar. Jesus, sabendo que enfrentaríamos momentos assim, nos deixou uma das promessas mais reconfortantes em João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras não são apenas um lembrete de que as dificuldades são inevitáveis, mas uma declaração de que não enfrentamos essas dificuldades sozinhos. Jesus nunca prometeu uma vida livre de problemas. Pelo contrário, Ele nos preparou para entender que as aflições fazem parte deste mundo caído. Mas aqui está o presente. Ele nos oferece paz em meio a essas tempestades. Não uma paz superficial que depende de tudo estar bem, mas uma paz que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós. É como estar no olho de um furacão, onde apesar do caos ao seu redor, você encontra calma. Essa é a paz que Jesus nos dá, uma paz que transcende o que podemos entender. Agora pense nesta declaração de Jesus: "Eu venci o mundo". Não é apenas uma frase inspiradora, é uma verdade transformadora. Jesus não apenas venceu o pecado e a morte na cruz, mas também venceu tudo aquilo que pode tentar nos derrubar. O medo, a ansiedade, o desespero. A vitória dele é o fundamento da nossa confiança. Quando enfrentamos problemas, podemos nos lembrar: isso não é o fim,
porque meu Salvador já venceu. Um dos versículos mais conhecidos, Filipenses 4, versículo 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes citamos esse versículo diante dos desafios, mas é importante entender o que ele realmente significa. Esse versículo não é uma fórmula mágica que garante que tudo acontecerá do nosso jeito. Ele é, na verdade, uma declaração de que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Jesus. É o poder dele em nós que nos capacita a superar qualquer obstáculo. É como dizer: eu não posso fazer isso sozinho, mas com Cristo o impossível se torna possível. A fortaleza que Jesus nos oferece não é algo que podemos fabricar com nossa força de vontade. É um poder divino que opera em nós por meio do Espírito Santo. E esse poder se manifesta quando reconhecemos nossa necessidade e dependemos dele. É como um ramo ligado à videira, como ele nos ensina em João 15, versículo 5. Se o ramo se desconecta, não pode dar frutos. Da mesma forma, quando tentamos enfrentar as provações com nossas próprias forças, nos desgastamos. Mas ao permanecermos em Jesus, recebemos sua força, sua paz e sua capacidade de resistir. Pense nos grandes exemplos da Bíblia. Paulo, em suas viagens missionárias, enfrentou naufrágios, prisões e perseguições. Mas ele escreveu: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. De onde vinha essa resiliência? De sua confiança em que Jesus estava com ele. José, vendido como escravo e depois injustamente preso, não permitiu que as circunstâncias definissem sua vida. Sua fé em Deus o manteve firme. Davi, fugindo de Saul, escreveu salmos expressando sua confiança de que o Senhor era seu refúgio. Esses homens não eram excepcionais por suas próprias forças, mas porque confiaram na fonte de fortaleza que nunca falha. E aqui está a grande diferença. A paz que o mundo oferece é temporária e condicional. O mundo diz: você terá paz quando resolver seus problemas. Jesus diz: você pode ter paz agora, mesmo no meio deles. É um contraste radical, mas transformador. A paz do mundo é como um abrigo fraco em meio à tempestade, enquanto a paz de Jesus é uma âncora firme que nos mantém estáveis, independentemente da força dos ventos. O processo para experimentar essa fortaleza começa com reconhecer nossa necessidade. Não podemos receber o que não buscamos. Por isso, quando você se sentir sobrecarregado, corra para Jesus. Em oração, diga: Senhor, eu não consigo lidar com isso, mas sei que Tu podes. Ele não apenas entende sua fraqueza, ele já venceu aquilo que tenta te enfraquecer. É como se você estivesse carregando um fardo pesado e alguém se aproximasse para dizer: me dê esse fardo, eu o carregarei por você. Jesus faz exatamente isso. Quando enfrentamos as provações com essa perspectiva, algo muda. Já não vemos os problemas como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para experimentar o poder de Deus. Sua vitória nos dá a segurança de que, por mais difícil que seja o caminho, não estamos sozinhos. Ele caminha conosco, nos sustenta e nos guia até o outro lado. Então, na próxima vez que você sentir que as ondas são grandes demais, lembre-se destas palavras: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não importa quão forte seja a tempestade, Jesus já garantiu a vitória. Nele, encontramos a paz que precisamos e a força para seguir adiante. Sua vitória é a nossa esperança e seu poder em nós é mais do que suficiente. Número 3. O poder transformador da Palavra de Deus. Você já sentiu como uma única frase pode transformar completamente sua perspectiva? É isso que a Palavra de Deus faz, mas não de forma superficial ou passageira. Hebreus nos diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não é apenas um livro, não são apenas palavras escritas em páginas antigas. É uma força viva, ativa, que trabalha no mais profundo do nosso ser,
tocando áreas que nem sequer sabíamos que precisavam ser transformadas. A palavra de Deus é tão poderosa porque não apenas nos informa, mas nos transforma. Ela penetra no mais íntimo, até dividir alma e espírito, discernindo nossas verdadeiras intenções, aquelas que até nós mesmos, às vezes, tentamos esconder. É como um espelho que não apenas reflete o exterior, mas revela o que está acontecendo dentro de nós. Você já leu uma passagem que parecia falar diretamente com sua situação, seus pensamentos, suas lutas? Isso não é coincidência. É Deus usando sua palavra para falar ao seu coração. Quando nos sentimos fracos, ansiosos ou desorientados, a palavra se torna nossa fortaleza. O Salmo 119 expressa isso claramente. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Há momentos em que as preocupações da vida nos oprimem, quando sentimos que não temos forças para continuar. E é aí que a palavra nos lembra que não estamos sozinhos, que há promessas que nos sustentam, que há um refúgio para onde podemos correr. Ela é como uma âncora que nos mantém firmes no meio da tempestade, como uma lâmpada que ilumina nosso caminho quando tudo parece escuro. A palavra de Deus também age como uma espada, como descreve Hebreus. Mas essa espada não é para nos ferir, e sim para cortar aquilo que não precisamos, para libertar o que está preso, para abrir caminho nas áreas onde sentimos que não há saída. É um instrumento de precisão que Deus usa para nos moldar, para nos levar a um lugar de cura e fortaleza. É como um cirurgião experiente que sabe exatamente onde agir, removendo o que nos faz mal e fortalecendo o que nos dá vida. Mas esse poder transformador não acontece automaticamente. É um processo que requer nossa participação. Ler a palavra de maneira superficial, como se fosse apenas mais uma tarefa na nossa lista, não terá o mesmo impacto do que quando nos detemos para meditar nela, para refletir sobre o que significa para nossas vidas. Jesus disse que precisamos permanecer nele, como um ramo permanece unido à videira. Da mesma forma, precisamos permanecer em sua palavra, deixando que ela penetre em nossas mentes e corações, permitindo que transforme nossas atitudes, nossas decisões e nossa perspectiva. O Espírito Santo desempenha um papel essencial nesse processo. Ele é quem ilumina as Escrituras, quem nos ajuda a compreendê-las e aplicá-las à nossa vida diária. Não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de viver aquilo que aprendemos. É como se o Espírito pegasse as palavras que lemos e as tornasse uma força ativa dentro de nós, capacitando-nos a enfrentar nossas lutas com confiança e esperança. Quando olhamos para os exemplos na Bíblia, vemos o impacto transformador da palavra em ação. Pense nos salmos que Davi escreveu em seus momentos de angústia. Por meio da palavra, ele encontrou força e renovou sua confiança em Deus, ou em Jesus, quando enfrentou a tentação no deserto. Cada vez que o inimigo tentou enfraquecê-lo, Jesus respondeu com as Escrituras. O que isso nos ensina? Que a palavra não apenas nos consola, mas também é nossa arma na batalha espiritual, uma ferramenta que podemos usar para resistir, para avançar, para vencer. Metáforas como a espada, a lâmpada, a semente e o alimento sólido nos mostram diferentes facetas do que a palavra pode fazer em nós. Ela é um alimento que nutre nosso espírito, uma semente que cresce em nosso coração, uma lâmpada que ilumina nossos passos, um martelo que quebra as correntes que nos prendem. Cada uma dessas imagens nos convida a experimentar a palavra de forma ativa, a integrá-la em cada área da nossa vida. E aqui está a chave. A transformação não é um evento único, mas um processo contínuo. A cada vez que nos aprofundamos na palavra, encontramos algo novo, algo que nos desafia, que nos consola, que nos guia. Quando você se sentir fraco, quando achar que não pode mais continuar, lembre-se disso. Deus te fortalecerá por meio de sua palavra. Cada versículo, cada promessa, cada ensinamento é um lembrete de que você não está sozinho.
de que tem acesso a uma fonte inesgotável de força e esperança. Então, abra a Bíblia. Permita que suas palavras penetrem em seu coração, que transformem você por dentro. Não se contente apenas em lê-la. Viva-a, medite nela, guarde-a no seu coração. Porque é na palavra que você encontrará o poder para se levantar, para seguir em frente e para experimentar a plenitude da vida que Deus tem para você. Número 4. Renovação diária em meio à fraqueza. Você já chegou ao final do dia completamente esgotado, sentindo que não tem mais nada para dar? É como se todas as suas forças tivessem sido drenadas e tudo o que você deseja é descanso. Mas no dia seguinte, quando abre os olhos, há algo novo. Um amanhecer que te diz que você tem outra chance. Assim funciona a renovação diária de Deus. A cada manhã, sua misericórdia nos alcança, lembrando-nos de que, ainda que nosso corpo e nossas emoções se desgastem, nosso espírito pode ser renovado dia após dia. Paulo explica isso de maneira belíssima em 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esta é uma realidade que não podemos ignorar. Vivemos em um mundo que constantemente exige de nós o trabalho, a família, as responsabilidades, as preocupações. Tudo isso, pouco a pouco, contribui para o desgaste físico, emocional e mental. Mas aqui está o presente. Ainda que o nosso homem exterior se desgaste, Deus está continuamente trabalhando no nosso homem interior. Essa renovação não é um esforço humano, não é algo que você pode alcançar por conta própria. É o resultado da graça de Deus agindo em sua vida. Lamentações 3, versículo 22 nos lembra: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Você percebe a profundidade dessas palavras? A cada dia, Deus nos dá acesso a misericórdias novas. Não são sobras de ontem, nem uma porção limitada. Elas são frescas, completamente suficientes para enfrentar o que vier. A misericórdia de Deus é o combustível que renova nosso espírito. É como carregar a bateria do seu celular. Não importa o quão esgotada esteja a bateria ao final do dia, quando você a conecta, ela volta a ter toda a energia que precisa. Da mesma forma, cada vez que nos aproximamos de Deus, Ele nos renova. Esse processo não depende das nossas circunstâncias, nem do que sentimos. Depende da sua fidelidade, que é constante e nunca falha. É importante entender que essa renovação não é um evento único, não acontece uma vez e pronto. É um processo contínuo, um caminhar diário com Deus. Através da oração, da leitura da sua palavra e da meditação, nosso espírito é fortalecido. É como uma planta que precisa de água e luz todos os dias para crescer. Da mesma forma, nossa alma precisa ser alimentada e renovada constantemente. Quando reconhecemos nossa fraqueza, abrimos a porta para experimentar essa renovação. Muitas vezes, tentamos esconder nossas lutas, pensando que devemos ser fortes o tempo todo. Mas Deus não nos pede isso. Ele nos convida a trazer nossas cargas aos seus pés e permitir que Ele nos renove. É nesses momentos de maior fraqueza que seu poder se aperfeiçoa em nós. Pense nas áreas da sua vida onde você sente mais desgaste. Talvez seja o estresse do trabalho, as responsabilidades familiares ou as lutas emocionais que você carrega em silêncio. Seja o que for, Deus te diz: não desanime. Minha misericórdia está aqui para você. A cada manhã, eu te dou uma nova oportunidade para começar de novo. Esse é um lembrete de que nossa força não vem do que fazemos, mas do que Ele faz em nós. A diferença entre descanso físico e renovação espiritual é fundamental. Embora o corpo precise descansar, somente Deus pode revitalizar o espírito. É como dormir após um dia cansativo. Seu corpo pode se sentir melhor, mas se sua alma estiver sobrecarregada, o cansaço ainda estará lá.
Por isso, precisamos de mais do que descanso. Precisamos da renovação que só Deus pode dar. Quando permitimos que Deus nos renove diariamente, nossa perspectiva diante das dificuldades muda. As provações não desaparecem, mas passamos a enfrentá-las com uma força interior que vai além do que é humano. É como se, em vez de olhar para o tamanho do problema, começássemos a focar no tamanho do nosso Deus. E essa mudança de foco transforma tudo. Então, quando sentir que não pode mais continuar, lembre-se disto. Deus não espera que você faça isso sozinho. A cada manhã, Ele te oferece novas misericórdias, uma nova dose de esperança e a promessa de que não importa quão desgastado você se sinta, Ele está trabalhando em você. Sua fidelidade é grande, sua graça é suficiente e seu poder é capaz de te renovar dia após dia. Tire um momento a cada manhã para buscar sua presença. Converse com Ele, mergulhe na sua palavra e permita que seu espírito te encha de nova força. Porque embora o desgaste seja uma realidade, a renovação de Deus é ainda mais real. E nessa renovação, você encontrará força para seguir em frente, um dia de cada vez. Número 5. Da dúvida à fé inabalável. Você já sentiu que sua fé é frágil, como se não fosse suficiente para enfrentar os desafios à sua frente? Talvez você já tenha orado com palavras parecidas com as daquele pai em Marcos 9, versículo 24. Eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa frase é tão poderosa porque expressa a luta interna que todos nós enfrentamos em algum momento. Queremos acreditar, queremos confiar plenamente, mas há dúvidas, pequenas rachaduras na nossa fé que às vezes nos fazem sentir inseguros. E sabe de uma coisa? Está tudo bem, porque ter dúvidas não significa que você falhou na fé. Significa que você está em um processo e Deus está disposto a caminhar com você nessa jornada. A dúvida é uma experiência profundamente humana, mesmo para os crentes mais devotos. Tomé, um dos discípulos de Jesus, é um exemplo perfeito disso. Depois da ressurreição, enquanto os outros discípulos estavam cheios de alegria, Tomé disse: "Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os cravos, não crerei." Jesus não o rejeitou por causa da sua dúvida. Ao contrário, o convidou a se aproximar, a tocar suas feridas, a experimentar a verdade de perto. E naquele encontro, a fé de Tomé se transformou em uma proclamação inabalável. Senhor meu e Deus meu. Esse relato nos mostra que a dúvida, quando abordada com honestidade, pode se tornar uma porta para uma fé mais profunda. A chave está na honestidade. Em vez de fingirmos que não temos dúvidas, podemos levar nossas perguntas e preocupações diretamente a Deus. O pai do menino endemoninhado não tentou esconder sua luta interna. Ele foi direto. Eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse tipo de vulnerabilidade é exatamente o que abre o caminho para que Deus intervenha. Ele não espera que tenhamos todas as respostas ou que nunca questionemos nada. O que ele espera é que confiemos nele o suficiente para levar nossas dúvidas até ele, sabendo que ele não apenas as entende, mas também tem o poder de fortalecer nossa fé. A fé é como uma semente que precisa ser nutrida para crescer. Não é algo que recebemos completamente desenvolvido. É um processo contínuo, uma prática diária. Romanos 10, versículo 17, nos lembra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que nossa fé se fortalece quando nos expomos às Escrituras, quando deixamos que a palavra de Deus entre em nosso coração e renove nossa mente. É como exercitar um músculo. Cada vez que lemos, meditamos ou ouvimos a palavra, estamos fortalecendo nossa fé, nos preparando para enfrentar os momentos de dúvida com confiança. Existem diferentes tipos de dúvidas que podemos enfrentar. Algumas são intelectuais, como quando questionamos doutrinas ou ensinamentos bíblicos. Outras são emocionais, surgindo em meio à dor, ao sofrimento ou à perda.
E então há as dúvidas existenciais, quando nos perguntamos sobre nosso propósito ou o plano de Deus para a nossa vida. Cada uma dessas dúvidas pode parecer desanimadora, mas a boa notícia é que todas elas têm resposta na palavra de Deus. Por exemplo, nos momentos de sofrimento, os salmos estão cheios de orações de pessoas que enfrentaram dúvidas semelhantes. Quando você se pergunta sobre o seu propósito, passagens como Jeremias 29, versículo 11, te asseguram que Deus tem planos de paz e esperança para você. Deus não se afasta de nós quando duvidamos. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Em nossa incredulidade, Ele está pronto para nos ajudar, para nos dar a fé de que precisamos. Mas isso exige ação da nossa parte, exige buscar respostas na Bíblia, se cercar de uma comunidade de fé que possa nos apoiar e orar conosco e, acima de tudo, abrir nosso coração para que Deus trabalhe. Os exemplos bíblicos são testemunhas desse processo. Abraão e Sara duvidaram quando Deus lhes prometeu um filho na velhice. Mas no fim, a fé na fidelidade de Deus os levou a fazer parte do cumprimento da promessa. João Batista, que havia proclamado que Jesus era o Messias, teve dúvidas enquanto estava na prisão. Mas Jesus não o desqualificou. Em vez disso, enviou uma mensagem reafirmando que tudo o que ele havia crido era verdade. A relação entre nossa experiência pessoal com Deus e nossa fé é crucial. Cada vez que experimentamos sua fidelidade, nossa fé cresce. Talvez sua dúvida hoje não seja nada mais do que uma oportunidade para ver Deus agir de uma maneira que você nunca imaginou. Quando enfrentamos esses momentos com humildade e disposição para ouvir sua voz, saímos fortalecidos. Então, se hoje você se sente fraco na fé, não se preocupe. Leve suas dúvidas a Deus. Ore como aquele pai. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E depois, busque sua palavra. Mergulhe nela, porque ali você encontrará as respostas, a força e a orientação de que precisa para ir da dúvida a uma fé inabalável. Deus não apenas está disposto a te ajudar, Ele está pronto para transformar seus momentos de incerteza em testemunhos da sua fidelidade e poder. Confie que o processo vale a pena e permita que Ele trabalhe em você. Número 6. A oração como um recurso vital para encontrar força, paz e direção nos momentos de fraqueza. Você já se encontrou em uma situação tão difícil que tudo o que queria fazer era gritar: Senhor, ajuda-me! Esse clamor, essa súplica sincera é o início da oração, um recurso tão poderoso que às vezes subestimamos. Filipenses 4, versículo 6, nos convida a deixar de lado a ansiedade, a não permitir que as preocupações dominem nossa mente. Em vez disso, nos exorta a levar nossos pedidos diante de Deus em oração, com ação de graças. E aqui está a promessa. Quando fazemos isso, a paz de Deus, aquela paz que não faz sentido para o mundo, guarda nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. A oração é mais do que um ato religioso ou uma lista de pedidos. É um refúgio, um encontro íntimo com o Deus que nos criou, que nos ama e que conhece cada detalhe da nossa vida. É como ligar para um amigo próximo, alguém que sempre está disposto a ouvir, mas com uma diferença. Este amigo tem o poder de mudar as circunstâncias ou de nos transformar no meio delas. Não importa quão grande ou pequena seja a sua carga, Deus diz para você levá-la a Ele. A paz que Deus dá por meio da oração não é a ausência de problemas. Não significa que, de repente, todas as tempestades da sua vida desaparecem. É uma tranquilidade profunda que te sustenta no meio dessas tempestades. É como estar em um barco no meio do oceano, com ondas agitadas ao seu redor, mas com a certeza de que há um capitão que sabe exatamente como manejar o leme. Essa é a paz que excede todo o entendimento, aquela que guarda nossos corações e pensamentos, permitindo-nos respirar e confiar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Mas há um detalhe importante: a ação de graças. Agradecer no meio das dificuldades nem sempre é fácil. Talvez você pense:
Como vou agradecer se estou passando por dor ou incerteza? No entanto, a gratidão muda nossa perspectiva. Nos ajuda a lembrar o que Deus já fez, a reconhecer sua presença em nossa vida e a confiar que Ele continua sendo fiel. É como se a gratidão abrisse a porta para que a paz de Deus entrasse e fizesse sua obra. 1 Tessalonicenses 5 nos ensina: orai sem cessar. Isso não significa que devemos passar o dia todo de olhos fechados e mãos postas. Significa viver em constante conexão com Deus, ter um coração sempre pronto para falar com Ele e ouvi-lo. É um hábito que transforma a maneira como enfrentamos a vida. A oração se torna uma ponte que nos conecta ao céu, nos lembrando de que não estamos sozinhos, de que o Deus do universo está ao nosso lado. Pense nos momentos em que você encontrou força na oração. Talvez tenha sido em uma noite em que você não conseguia dormir de tanta preocupação, mas depois de falar com Deus, sentiu uma calma inexplicável. Ou talvez tenha sido em uma situação onde tudo parecia perdido, mas ao orar, veio a certeza de que Deus estava no controle. Isso não é coincidência, é o poder transformador da oração em ação. Veja os exemplos bíblicos. Jesus, no Getsemane, orou com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. Naquele momento de fraqueza humana, ele encontrou força para enfrentar a cruz. Daniel, jogado na cova dos leões, permaneceu em oração, confiando que Deus o livraria. Paulo e Silas, acorrentados na prisão, oraram e cantaram louvores, e essas orações não apenas trouxeram libertação física, mas também uma renovação espiritual. No entanto, orar nem sempre é fácil. Às vezes, o barulho da vida, as distrações ou até nossas próprias dúvidas nos impedem de nos aproximar de Deus. Mas Ele nos convida a perseverar. Não importa se suas palavras são tímidas ou se você não sabe o que dizer. Romanos 8 nos assegura que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando não encontramos as palavras. A oração transforma a nossa perspectiva. Nos lembra de que não estamos sozinhos, de que nossas batalhas não são apenas nossas e de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. Quando oramos, reconhecemos que há um poder maior que o nosso, alguém que tem o controle e que nunca nos abandona. Então, da próxima vez que você se sentir fraco, quando as preocupações te sobrecarregarem ou a incerteza tentar te paralisar, aproxime-se de Deus em oração. Fale com Ele como falaria com um amigo próximo. Conte-lhe seus medos, suas dúvidas, seus anseios, mas também pare para agradecer. Agradeça por sua fidelidade no passado, por sua presença no presente e pelas promessas que Ele tem para o seu futuro. Deus está esperando para te ouvir. E nessa conversa íntima, você encontrará a força de que precisa, uma paz que o mundo não pode oferecer e a certeza de que aconteça o que acontecer, Ele está com você. A oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda você. E nessa mudança, você descobrirá que Deus te dá uma força que supera qualquer fraqueza. Número 7. Vencendo o medo e o desânimo com a palavra de Deus. Você já se sentiu paralisado pelo medo, incapaz de dar um passo à frente porque a dúvida ou o desânimo tomaram conta de você? É como se uma sombra pesada cobrisse sua mente, enchendo-a de inseguranças e pensamentos que te impedem de avançar. Mas a palavra de Deus nos diz algo muito diferente, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Você percebe? Esse medo que tantas vezes sentimos não vem de Deus. É algo alheio à identidade que temos em Cristo. Reconhecer isso é o primeiro passo para vencê-lo. O medo e o desânimo são sentimentos comuns, mas não precisam governar nossa vida. Deus nos equipou com algo muito mais forte, um espírito de poder, amor e domínio próprio. O poder que vem de Deus não é apenas força física ou coragem emocional. É uma força divina, uma capacidade de enfrentar as circunstâncias mais difíceis com a confiança de que não estamos sozinhos. É como um motor que continua funcionando mesmo quando tudo ao nosso redor parece ter parado.
Esse poder se fortalece quando lembramos quem somos em Cristo, filhos e filhas do Deus vivo, sustentados pelo seu Espírito Santo. O amor também é uma parte essencial desse equipamento. E não é qualquer tipo de amor, mas o amor ágape, o amor incondicional que Deus nos dá e que transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. Quando caminhamos em amor, o medo perde sua força. Como diz 1 João 4, versículo 18, o perfeito amor lança fora o medo. Esse amor nos liberta do egoísmo, das inseguranças e do ressentimento que muitas vezes alimentam o desânimo. Nos permite olhar além das nossas circunstâncias imediatas e confiar que Deus está agindo para o nosso bem. E então vem o domínio próprio, uma qualidade que pode parecer difícil de alcançar, mas que a palavra de Deus nos ajuda a cultivar. O domínio próprio nos permite controlar nossas emoções, pensamentos e ações. É como um leme que nos ajuda a navegar em meio à tempestade, guiando-nos para decisões sábias e nos afastando das reações impulsivas que o medo pode causar. Esse autocontrole não vem da nossa própria força, mas da nossa dependência de Deus e do seu Espírito nos guiando. O medo e o desânimo podem se manifestar de várias maneiras: preocupação excessiva, ansiedade, insegurança e até mesmo a falta de motivação para enfrentar o dia. Essas emoções não apenas afetam nosso estado mental, mas também podem nos paralisar espiritualmente, nos afastando do propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas a Bíblia nos dá ferramentas claras para combatê-los. Josué nos lembra: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso não é apenas um convite, é uma ordem de Deus. A coragem não significa nunca sentir medo, mas agir com fé apesar dele, confiando na presença constante de Deus. A presença de Deus é o fundamento da nossa coragem. Saber que Ele está conosco transforma completamente nossa perspectiva. É como um escudo que nos protege, não eliminando os desafios, mas nos dando a segurança de que podemos enfrentá-los com sua ajuda. Cada vez que abrimos a palavra e meditamos em suas promessas, encontramos lembretes constantes de que não estamos sozinhos. As Escrituras são uma âncora que nos mantém firmes quando as ondas do medo e do desânimo tentam nos derrubar. A palavra de Deus nos ajuda a cultivar esse espírito de poder, amor e domínio próprio que Ele nos prometeu. Quando lemos que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Swing, algo dentro de nós se fortalece. Nos lembra de que o medo é um inimigo derrotado. Quando meditamos em "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", o desânimo perde força porque sabemos que Deus é nosso provedor e cuidador. Se alguma vez você já sentiu que o medo ou o desânimo estavam te impedindo de avançar, pense nos exemplos da Bíblia. Daniel, lançado na cova dos leões, não se deixou vencer pelo medo porque confiava que Deus estava com ele. Paulo, enfrentando prisão e perseguição, escreveu algumas das palavras mais encorajadoras do Novo Testamento, demonstrando que a coragem e a paz vêm de um relacionamento profundo com Deus. E Jesus, no momento mais difícil no jardim do Getsemane, orou ao Pai e enfrentou a cruz com valentia. Hoje Deus te convida a pegar as armas que Ele já te deu. Não permita que o medo e o desânimo dominem sua vida. Encha-se da sua palavra. Medite em suas promessas e declare a verdade de que Deus não te deu um espírito de covardia. Deixe que seu poder te impulsione, que seu amor te fortaleça e que seu domínio próprio te guie. Porque com Deus ao seu lado, o medo e o desânimo não têm a última palavra. Você é mais forte do que imagina, porque aquele que está com você é maior do que qualquer coisa que você possa enfrentar. Confie nele e siga em frente com coragem. Número 8. Força na comunidade de fé. Você já sentiu que carrega um fardo tão pesado que parece impossível suportá-lo sozinho? Nesses momentos de fraqueza,
Quando sentimos que nossas forças nos abandonam, Deus nos lembra de que não fomos criados para caminhar sozinhos. Eclesiastes 4, versículo 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Essa verdade é tão poderosa, porque nos lembra que a força não se encontra apenas em nosso relacionamento pessoal com Deus, mas também na comunidade de fé que Ele colocou ao nosso redor. Desde o princípio, Deus criou o ser humano com a necessidade de viver em comunidade. Quando Ele disse: não é bom que o homem esteja só, em Gênesis, não estava apenas falando sobre o casamento, mas sobre a interdependência que faz parte do nosso propósito. Não fomos feitos para enfrentar os desafios da vida isolados. Na comunidade de fé, encontramos apoio mútuo, oração, conselho e o encorajamento necessário para seguir em frente. Quando passamos por momentos difíceis, é a comunidade que nos ajuda a nos levantar. É como se você estivesse caminhando por um terreno íngreme e escorregadio. Se estiver sozinho e cair, pode ser quase impossível se reerguer. Mas se alguém estiver ao seu lado, estenderá a mão e te ajudará a ficar de pé. Assim funciona a comunidade de fé. Deus nos dá pessoas para caminharem conosco, que oram por nós quando não temos forças para orar e que nos encorajam a manter nossos olhos fixos nele. Hebreus 10, versículo 24, nos chama a considerar uns aos outros, a estimularmos o amor e as boas obras e a não deixarmos de congregar. Congregação não é apenas frequentar um lugar físico, é fazer parte ativa de uma família espiritual. É compartilhar nossas lutas, nossas vitórias e nosso crescimento. Quando estamos juntos, nos fortalecemos mutuamente. É como um fogo que precisa de várias brasas para se manter aceso. Uma brasa sozinha se apaga rapidamente, mas juntas produzem um calor que dura. O encorajamento que encontramos na comunidade é vital. Todos enfrentamos momentos de desânimo, mas quando alguém nos encoraja, nos lembra das promessas de Deus ou simplesmente está presente, nossa carga se torna mais leve. É como se Deus usasse as pessoas para falar diretamente conosco, nos lembrando de que não estamos sozinhos e de que Ele está conosco. No entanto, a comunidade não é apenas para receber, também é para dar. Deus nos chama para sermos essa mão que levanta, essa palavra de ânimo, esse ombro no qual alguém pode se apoiar. É um ato de amor mútuo. Quando damos de nós mesmos, não apenas fortalecemos os outros, mas também experimentamos uma força renovada em nosso próprio espírito. Mas o que acontece quando nos isolamos? O isolamento espiritual nos deixa vulneráveis ao desânimo, às dúvidas e às tentações. É como uma ovelha que se afasta do rebanho. Ela se torna um alvo fácil para o inimigo. Por isso, Deus nos chama a permanecer conectados. Ele sabe que precisamos do apoio, da oração e do conselho de outros crentes para nos mantermos firmes na fé. A comunidade de fé também nos ajuda a crescer espiritualmente. Através da exortação, do aprendizado e do serviço, Deus nos molda e nos guia. É nesse ambiente que podemos ser honestos sobre nossas lutas e receber o encorajamento necessário para superá-las. E não podemos esquecer o papel dos líderes espirituais, pastores e mentores que Deus coloca em nossas vidas para nos guiar e cuidar de nós. Talvez você esteja se perguntando como encontrar uma comunidade de fé saudável. Procure um lugar onde o amor seja o centro, onde a palavra de Deus seja a base e onde as pessoas se encorajem mutuamente a viver uma vida que reflita Cristo. Uma comunidade saudável não é perfeita, pois é formada por pessoas imperfeitas, mas é um lugar onde o amor e a graça de Deus se manifestam constantemente. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Na comunidade, encontramos a força coletiva que precisamos para superar a fraqueza individual.
É um lugar onde nossos fardos são compartilhados, nossas lágrimas são compreendidas e nossas vitórias são celebradas. Quando nos sentimos fracos, a comunidade nos lembra de que Deus está conosco e de que juntos somos mais fortes. Então, se você se sente sozinho ou desanimado, busque a comunidade que Deus preparou para você. Seja parte ativa dela. Ore pelos outros, permita que outros orem por você e experimente o poder do apoio mútuo, porque, como diz a palavra, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Na comunidade de fé, encontramos a força que só Deus pode dar, manifestada através do amor e do cuidado daqueles que nos cercam. Juntos, caminhamos para a vitória. Juntos, somos mais fortes. Número 9. Transformando as provas em testemunhos. Você já olhou para trás em sua vida e percebeu como uma prova difícil acabou sendo uma das experiências que mais te transformou? No momento, essas provas podem parecer montanhas impossíveis de escalar, como se tudo estivesse contra nós. Mas a palavra de Deus nos mostra que mesmo nesses momentos de fraqueza, Ele está agindo, nos moldando e nos levando a um propósito maior. Tiago nos convida a ter uma perspectiva radical. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Não porque as provas sejam agradáveis, mas porque têm um propósito mais profundo. Produzem paciência e nos aperfeiçoam. As provas são como o fogo que purifica o ouro. Embora o processo seja intenso e doloroso, o resultado é algo puro e valioso. Em Romanos 5, versículo 3, Paulo nos ensina que a tribulação produz paciência, e a paciência caráter aprovado. E esse caráter aprovado nos leva à esperança, uma esperança que não nos decepciona, porque está ancorada no amor de Deus. Esse processo não é instantâneo, é como um treinamento espiritual que requer tempo e perseverança. Mas cada passo nos aproxima da pessoa que Deus nos criou para ser. Muitas vezes, o maior desafio durante uma prova é a nossa perspectiva. Se focarmos apenas na dor, é fácil nos desanimarmos e perdermos de vista o que Deus está fazendo. Mas quando mudamos nossa perspectiva e começamos a perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar neste momento? Swingo, algo poderoso acontece. Passamos a enxergar as provações não como castigos, mas como oportunidades para crescer, aprender paciência e depender mais profundamente de Deus. O propósito de Deus em nossas provas é claro: aperfeiçoamento e maturidade. Tiago diz que a paciência deve ter sua obra completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso não significa que seremos perfeitos no sentido humano, mas que Deus está formando em nós um caráter maduro e completo, pronto para enfrentar qualquer coisa. É como um atleta que se treina arduamente. Cada repetição, cada momento de esforço está construindo força e resistência para a competição. Da mesma forma, nossas provas nos preparam para os planos maiores que Deus tem para nós. Uma das maiores bênçãos de enfrentar uma prova é a esperança que surge no final do processo. Romanos nos assegura que essa esperança não nos decepciona, porque está baseada no amor de Deus. Quando passamos pelo fogo e saímos do outro lado, podemos olhar para trás e dizer: Deus foi fiel, Ele esteve comigo em cada passo, mesmo quando eu não conseguia vê-lo. Essa esperança não apenas nos fortalece, mas também se torna um farol para outros que estão passando por provações semelhantes. E aqui está o mais incrível: nossas provas não apenas nos transformam, mas também se tornam testemunhos que glorificam a Deus e edificam outras pessoas. Quando compartilhamos como Deus nos sustentou, como Ele nos deu paz em meio ao caos, ou como Ele proveu quando achávamos que tudo estava perdido, inspiramos fé e esperança naqueles que nos ouvem. É como se nossas cicatrizes se tornassem histórias da fidelidade de Deus. Pense nos diferentes tipos de provas que enfrentamos.
Dificuldades financeiras, problemas de saúde, relacionamentos quebrados, dúvidas internas. Cada uma tem o potencial de nos ensinar algo único e valioso. Mas para que isso aconteça, precisamos enfrentar as provas com a atitude correta. Isso significa confiar em Deus, orar constantemente e buscar consolo em Sua palavra. Também significa nos cercar de uma comunidade de fé que nos apoie e nos encoraje. Quando enfrentamos provas sozinhos, o peso pode ser esmagador. Mas quando temos pessoas orando por nós, nos lembrando das promessas de Deus e nos levantando quando caímos, encontramos forças que não sabíamos que tínhamos. O perigo está em ficarmos presos à dor da prova, sem buscar o propósito de Deus. Se olharmos apenas para as dificuldades, podemos cair no desânimo. Mas quando refletimos sobre o que aprendemos, como crescemos e como Deus nos sustentou, encontramos clareza e propósito. O Espírito Santo nos guia nesse processo, ajudando-nos a identificar as lições que Deus quer nos ensinar. Assim como um metal se fortalece ao passar pelo fogo, nossas provas nos preparam para enfrentar desafios maiores. E quando compartilhamos nossos testemunhos, não apenas glorificamos a Deus, mas também mostramos a outros que o mesmo Deus que esteve conosco estará com eles. Não subestime o poder da sua história. Ela pode ser exatamente o que alguém precisa para encontrar esperança em sua própria prova. Então, quando enfrentar dificuldades, lembre-se de que elas não são o fim da história. Deus está trabalhando no meio delas, transformando você, moldando seu caráter e preparando algo maravilhoso. Permita que Ele use essas provas para aperfeiçoá-lo e para convertê-las em testemunhos que refletem seu amor, sua graça e seu poder. Porque no final, toda dor pode ser transformada em propósito e toda prova pode se tornar um testemunho para a glória de Deus. Número 10. O poder do louvor em meio à fraqueza. Você já sentiu que a carga da vida é tão pesada que mal consegue levantar a cabeça? São nesses momentos, quando parece que nossas forças não são suficientes, que o louvor se torna um recurso poderoso. O Salmo 28, versículo 7, nos lembra: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Por isso, o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. Percebe? O louvor não é apenas uma resposta à bondade de Deus, mas um ato de confiança em meio à fraqueza. Quando louvamos a Deus, estamos declarando que Ele é maior do que as nossas circunstâncias. Estamos dizendo: Senhor, confio em Ti, mesmo quando não vejo a solução. Sei que és o meu escudo, meu refúgio, minha fortaleza. Essa confiança não apenas honra a Deus, mas também transforma o nosso coração. É como quando você canta uma música que traz alegria e, de repente, seu estado de espírito muda. O louvor tem esse efeito, mas em um nível muito mais profundo, porque não é apenas uma canção, é uma conexão direta com o Deus que sustenta o universo. O louvor também é uma forma de expressar gratidão. Às vezes pensamos que só podemos louvar quando tudo vai bem, mas a Bíblia nos mostra que o louvor mais poderoso acontece em meio à adversidade. Em Atos 16, versículo 25, encontramos Paulo e Silas encarcerados, com os pés presos no tronco. Mas o que estavam fazendo? Cantando hinos a Deus. Eles não permitiram que as correntes definissem sua adoração. O louvor deles não apenas os fortaleceu, mas desencadeou um milagre que abriu as portas da prisão. Esse relato nos lembra de que o louvor não depende das nossas circunstâncias, mas de quem Deus é. O Salmo 22 nos diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que, quando louvamos, criamos um ambiente para que sua presença se manifeste de forma tangível. É como se cada palavra de louvor construísse uma ponte entre o céu e a terra. Nos momentos de fraqueza, quando sentimos que estamos longe de Deus, o louvor nos aproxima do seu coração. Não porque ele tenha se afastado, mas porque nossa perspectiva muda e passamos a enxergar sua mão agindo.
O louvor também é uma poderosa arma espiritual. Quando nos sentimos fracos, o inimigo quer que nos concentremos nos problemas, que pensemos que estamos sozinhos e que percamos a esperança. Mas o louvor muda essa narrativa. É como se, ao elevarmos nossas vozes em adoração, estivéssemos declarando: não importa o que aconteça, meu Deus continua sendo digno. Essa declaração de fé quebra correntes, levanta nosso espírito e fortalece nosso relacionamento com Deus. É importante lembrar que o louvor não se limita às músicas. Pode ser uma oração de adoração, um testemunho de gratidão ou até mesmo um ato de serviço. O que importa é a atitude do coração. Um louvor sincero, nascido de um coração que confia em Deus, tem um impacto eterno. É como um perfume que sobe ao céu, agradável e precioso para o Senhor. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que louvaram a Deus em meio às suas provações. Davi, perseguido por Saul, escreveu alguns dos salmos mais lindos enquanto fugia para salvar sua vida. O povo de Israel, após atravessar o Mar Vermelho, cantou um cântico de louvor reconhecendo o poder de Deus. Cada um desses exemplos nos ensina que o louvor não é apenas uma reação, mas uma decisão. Quando louvamos, algo muda dentro de nós. Nosso foco se desvia dos problemas e se volta para a grandeza de Deus. É como olhar para uma montanha. De longe, parece impossível de escalar, mas quando direcionamos nossa atenção para o caminho à frente e para os recursos que temos, encontramos uma maneira de seguir. Deus é esse recurso e o louvor é o ato de confiar que Ele nos levará até o topo. Se você se sente fraco hoje, comece a louvar. Não espere até se sentir melhor para fazer isso. Cante, ore, agradeça a Deus por sua fidelidade e veja como seu espírito se fortalece. Porque quando louvamos, reconhecemos que nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que nunca falha. O Senhor é nossa força e nosso escudo, e com nosso cântico podemos louvá-lo em qualquer circunstância. Então, levante sua voz, pois no louvor você encontrará força para continuar e a certeza de que Deus está com você em cada passo do caminho. Número 11. O poder curador do perdão. Você já se sentiu preso ao peso do ressentimento, como se carregasse uma pedra enorme que te impede de avançar? Esse peso, essa carga emocional, é o que a falta de perdão pode causar em nossas vidas. Jesus, em Mateus 6, versículo 14, nos diz algo profundamente libertador. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Essas palavras não são apenas um mandamento, são um convite para soltar o que nos aprisiona e experimentar a liberdade e a força que vem do perdão. O perdão é muito mais do que um sentimento, é uma decisão, uma ação que não depende de como nos sentimos no momento, mas sim da nossa obediência ao chamado de Jesus. Muitas vezes pensamos que devemos esperar até nos sentirmos prontos para perdoar, mas a realidade é que o perdão começa com um ato de vontade. É um sim para Deus, mesmo quando nossas emoções gritam não. É como abrir uma porta para que a graça de Deus entre em nossas vidas e faça aquilo que nós, sozinhos, não conseguimos fazer. Às vezes, pensamos que o perdão beneficia a outra pessoa, mas, na verdade, é um presente que damos a nós mesmos. A falta de perdão nos prende ao passado, nos obriga a reviver a dor repetidamente, como se estivéssemos presos em um ciclo que nunca termina. Mas quando escolhemos perdoar, quebramos essas correntes e permitimos que Deus cure nosso coração. Efésios 4, versículo 32 nos diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Consegue imaginar a paz que surge quando paramos de carregar o peso do ressentimento? O perdão também é um processo. Nem sempre acontece de uma só vez. Pode exigir tempo, oração e um esforço contínuo para deixar a dor ir embora. Às vezes, mesmo depois de decidir perdoar,
os sentimentos de mágoa e raiva podem voltar. Mas cada vez que escolhemos entregar esses sentimentos a Deus, estamos avançando no processo de cura. É como uma ferida física que precisa de tempo para cicatrizar. O perdão é o remédio que aplicamos repetidamente até que a ferida esteja completamente curada. É essencial entender que perdoar não significa justificar o que a outra pessoa fez. Tampouco significa que precisamos nos reconciliar com alguém que não mostra arrependimento ou que continua sendo uma influência tóxica em nossa vida. O perdão é algo que fazemos em nosso coração, um ato unilateral que não depende da outra pessoa, mas sim da nossa relação com Deus. A reconciliação, por outro lado, requer o envolvimento de ambas as partes e nem sempre é possível ou saudável. Um aspecto do perdão que muitas vezes ignoramos é o perdão a nós mesmos. Muitas vezes, somos nossos próprios juízes mais severos, carregando culpa e vergonha por erros do passado. Mas se Deus, em sua infinita misericórdia, já nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? O perdão próprio é essencial para a cura interior. Ele nos liberta para viver na graça e caminhar com confiança no propósito que Deus tem para nós. O Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse processo. Perdoar com nossas próprias forças pode parecer impossível, especialmente quando as feridas são profundas. Mas o Espírito Santo nos capacita a fazê-lo. Ele nos dá a força para tomar essa decisão e nos guia no caminho da cura. É como se ele pegasse nossa fraqueza e a transformasse em força, através do seu poder. A Bíblia está cheia de exemplos de perdão que nos inspiram e desafiam. Pense em José, que perdoou seus irmãos depois de ter sido vendido como escravo. Ou em Jesus, que da cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esses exemplos nos mostram que o perdão não é algo que fazemos porque a outra pessoa merece, mas porque Deus nos chama a fazê-lo e porque isso liberta nosso coração. O perdão não apenas cura nossas emoções, mas também nosso corpo e nossa alma. Estudos mostram que a falta de perdão pode levar ao estresse, ansiedade e até problemas físicos de saúde. Mas quando perdoamos, experimentamos uma paz que nos renova completamente. É como tirar uma mochila cheia de pedras das costas e sentir-se leve novamente. Se hoje você carrega o peso do ressentimento ou da amargura, eu te convido a entregar isso a Deus. Não importa quão grande seja a ofensa ou há quanto tempo você tem carregado essa dor. Jesus te chama para perdoar, não porque seja fácil, mas porque Ele sabe que é o melhor para você. Ele mesmo te dará a força para fazê-lo. Porque quando você escolhe perdoar, você escolhe a liberdade, escolhe a paz, escolhe caminhar na graça de Deus. Então, solte essa carga e permita que o perdão transforme sua vida. Com Deus, tudo é possível, até mesmo aquilo que parece impossível de enfrentar. Número 12. Mente transformada, vida renovada. O poder de pensar como Cristo. Você já parou para pensar em como os seus pensamentos moldam a sua vida? A maneira como pensamos determina como agimos, como nos sentimos e, no final, quem nos tornamos. Em Romanos 12, Paulo nos desafia: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Este versículo é um convite para algo radical: mudar nossa forma de pensar para alinhar nossa vida com a vontade de Deus, uma vontade que é boa, agradável e perfeita. O mundo constantemente tenta nos moldar. Por meio da mídia, das redes sociais, das ideologias e das culturas dominantes, somos bombardeados por valores e padrões que muitas vezes estão em desacordo com o que Deus deseja para nós. Conformar-se ao mundo é fácil, não exige esforço, é como flutuar em um rio seguindo a corrente, mas Paulo nos chama a remar contra ela. Isso significa resistir à tentação de aceitar como verdade absoluta tudo o que o mundo diz e começar a buscar a verdade na palavra de Deus. A transformação começa na mente.
Renovar nosso entendimento não é apenas adquirir novas informações, mas mudar a forma como processamos tudo o que acontece ao nosso redor. É permitir que a perspectiva de Deus molde a nossa. Imagine um computador com um software antigo e cheio de erros. Como ele pode funcionar bem? Precisa de uma atualização. Da mesma forma, nossa mente precisa de uma renovação constante para operar de acordo com os propósitos de Deus. Essa renovação não acontece de uma hora para outra, mas é um processo contínuo que exige disciplina, esforço e a ação constante do Espírito Santo. Filipenses 4, versículo 8, nos dá um guia prático para esse processo. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo não é apenas um conselho, mas uma estratégia de vida. Focar nossa mente no que é bom, no que edifica, nos permite nos livrar de pensamentos negativos, da ansiedade e das mentiras que o inimigo tenta semear em nós. É como um jardim. Se não cuidamos do que cresce na nossa mente, as ervas daninhas, como o ressentimento, o medo e a dúvida, tomarão conta de tudo. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental nesse processo. Ele é quem nos ilumina para compreender as Escrituras, quem nos convence do pecado quando nos desviamos e quem nos fortalece para vivermos conforme os pensamentos de Cristo. Com o seu poder, podemos filtrar o que entra em nossa mente, discernir o que é bom e justo e resistir ao que não vem de Deus. Uma ferramenta essencial para renovar nossa mente é a Palavra de Deus. É na Bíblia que encontramos a mente de Cristo. Quando lemos, meditamos e memorizamos as Escrituras, estamos enchendo nossa mente com pensamentos que nos fortalecem e nos transformam. A palavra nos mostra como Deus pensa, como Ele age e o que espera de nós. É como ter um manual de instruções para viver uma vida plena e com propósito. Mas renovar nossa mente também exige práticas diárias. A oração é uma delas. Por meio da oração, entregamos a Deus nossas preocupações, nossos pensamentos negativos e nossas lutas. É na intimidade com Ele que encontramos clareza e força. Também precisamos da comunhão com outros cristãos, que nos encorajam e nos desafiam a pensar e viver de acordo com a verdade de Deus. E não podemos esquecer da importância de evitar a contaminação mental. O que consumimos diariamente, seja nas redes sociais, em filmes, em conversas ou em notícias, impacta diretamente nossa mente. Precisamos ser intencionais em filtrar o que deixamos entrar. O fruto de uma mente renovada é incrível. Experimentamos paz interior, mesmo no meio das tempestades. Desenvolvemos discernimento para tomar decisões sábias e viver com propósito. Nossos relacionamentos melhoram porque começamos a tratar os outros com o amor e a graça que Deus nos mostra. Mas, acima de tudo, uma mente renovada nos aproxima mais de Deus. Começamos a ver o mundo, as nossas circunstâncias e a nós mesmos pela perspectiva dele. E isso muda tudo. Então, quais pensamentos estão dominando a sua mente hoje? Se são pensamentos de dúvida, medo ou insuficiência, lembre-se de que Deus te chama para algo melhor. Ele te convida a renovar seu entendimento, a pensar no que é verdadeiro, justo e puro. Com a ajuda dele, você pode transformar sua mente e, como consequência, transformar sua vida. Porque quando você permite que Deus renove sua mente, você descobre sua vontade, sua força e seu propósito perfeito para você. Então comece hoje. Encha sua mente com a verdade dele e deixe essa verdade te libertar. Número 13. O poder das promessas de Deus. Você já se sentiu como um barco no meio da tempestade, prestes a ser arrastado pelas ondas do desânimo ou da incerteza? Nesses momentos, o que realmente precisamos é de uma âncora firme, algo que nos sustente e nos dê segurança. E essa âncora são as promessas de Deus. Em 2 de Pedro 1, versículo 4, nos é dito que Deus nos deu
preciosas e grandíssimas promessas. Elas não são promessas comuns, são presentes divinos, projetados para nos oferecer esperança, força e direção. As promessas de Deus não são apenas palavras bonitas ou desejos vazios. Elas são garantias respaldadas pelo caráter perfeito e fiel de Deus. Ele não mente nem volta atrás no que diz. Cada promessa que encontramos na Bíblia está carregada de propósito e poder. E além de oferecer consolo, essas promessas têm um objetivo maior: nos tornar participantes da natureza divina. Pense nisso por um momento. Através das promessas, Deus nos convida a refletir seu caráter, seu amor, sua santidade, sua paciência e sua graça. Ele nos chama a viver uma vida diferente, uma vida alinhada com sua vontade e não com os padrões do mundo. Vivemos em um mundo cheio de corrupção, onde as promessas humanas frequentemente são quebradas. Mas as promessas de Deus são um escape dessa realidade. Elas nos dão força para resistir à tentação, para dizer não à concupiscência e às ofertas vazias do mundo. Cada vez que enfrentamos uma decisão, uma dificuldade ou um momento de fraqueza, podemos recorrer às promessas de Deus como um mapa que nos guia para a verdade e para a vida abundante que Ele nos oferece. Hebreus 10, versículo 23, nos exorta a permanecermos firmes, sem vacilar, na nossa esperança. Isso significa que devemos nos agarrar às promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. É fácil crer nas promessas de Deus quando tudo está bem, mas o verdadeiro teste da fé acontece quando enfrentamos desafios. No entanto, não se trata da nossa capacidade de ser constantes, trata-se da fidelidade de Deus. Fiel é aquele que prometeu. Ele nunca falha, nunca se atrasa e nunca se esquece. Para nos agarrarmos às promessas, primeiro precisamos conhecê-las. E isso só acontece quando nos mergulhamos na palavra de Deus. Cada página da Bíblia está cheia de promessas que cobrem todas as áreas da nossa vida: perdão, provisão, cura, proteção, paz e a esperança da vida eterna. Você sabia que existem mais de 7.000 promessas na Bíblia? Quantas delas você conhece? Conhecer as promessas é como descobrir um baú de tesouros cheio de recursos inesgotáveis para qualquer situação que enfrentamos. Mas não basta apenas conhecê-las, precisamos crer nelas. Muitas vezes, o inimigo tenta semear dúvidas em nosso coração, fazendo-nos pensar que as promessas de Deus não são para nós ou que elas não se cumprirão. Mas é aqui que entra nossa fé. Crer nas promessas de Deus é um ato de confiança, uma declaração de que escolhemos basear nossa esperança em sua palavra e não no que vemos ou sentimos. É como assinar um contrato, sabendo que a outra parte, Deus, sempre cumprirá a sua parte. Aplicar as promessas de Deus à nossa vida diária é essencial. Por exemplo, se você está enfrentando medo, pode lembrar-se da promessa de Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Se você está lutando contra a ansiedade, pode se apegar a Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Cada promessa tem o poder de transformar nossa perspectiva e nos dar a força que precisamos. A Bíblia também está cheia de exemplos de pessoas que experimentaram o cumprimento das promessas de Deus. Abraão esperou anos para ver a promessa de uma descendência numerosa, mas Deus cumpriu. Os israelitas atravessaram o deserto, confiando na promessa de uma terra prometida, e embora tenha demorado, eles chegaram. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, e em Pentecostes essa promessa se cumpriu. Esses exemplos nos lembram que Deus sempre cumpre, mesmo que às vezes o cumprimento não seja imediato. As promessas de Deus são como uma âncora no meio da tempestade. Elas nos sustentam quando tudo parece desmoronar. Elas nos dão esperança quando nossas forças nos abandonam. E elas nos lembram de que não estamos sozinhos. Se hoje você se sente fraco,
Lembre-se disso. Deus te deu preciosas e grandíssimas promessas. Apegue-se a elas. Mergulhe em sua palavra, medite em suas promessas e permita que elas transformem sua vida. Porque quando você decide confiar nas promessas de Deus, descobre uma fonte de força inesgotável que te sustenta e te guia, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus sempre cumpre. Número 14. A fidelidade de Deus na tentação. Você já se sentiu preso no meio de uma tentação, como se não houvesse saída? Aquele momento em que você sabe que está sendo puxado para algo que não é certo, mas sente que não tem forças para resistir. A boa notícia é que Deus não apenas entende nossa luta, mas também nos promete algo incrível em 1 Coríntios 10, versículo 13. Este versículo nos garante que a tentação faz parte da experiência humana. Mas mais importante ainda, nos lembra que Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e sempre proverá uma saída. Isso significa que em cada tentação há uma porta aberta pela qual podemos escapar. A tentação não escolhe a quem atingir. Todos nós a enfrentamos de diferentes formas. Às vezes é algo óbvio, como a tentação de mentir para escapar de um problema. E outras vezes é mais sutil, como cair no orgulho, na inveja ou na crítica. Mas o que precisamos lembrar é que não estamos sozinhos nessa luta. Todos os crentes, até os mais fortes na fé, enfrentam tentações. Saber que não estamos sozinhos pode ser um alívio e uma motivação para buscarmos a ajuda de Deus. E é aqui que entra a fidelidade de Deus. Ele nunca permitirá que enfrentemos algo além da nossa capacidade de resistir. Isso não significa que devemos enfrentar a tentação com nossas próprias forças, mas sim que Deus nos equipa com as ferramentas necessárias para vencê-la. Como? Através da sua palavra, do seu Espírito e da sua graça. É como se Deus já tivesse desenhado um mapa para nos guiar para fora do problema, e tudo o que precisamos fazer é segui-lo. Deus não apenas promete que não seremos tentados além das nossas forças, mas também nos dá uma saída. Pense nisso. Toda vez que você enfrenta uma tentação, há uma porta de escape que Deus já preparou. Pode ser um aviso do Espírito Santo, um versículo que vem à sua mente ou até mesmo uma circunstância que te afasta da situação onde você poderia cair. A pergunta é: estamos dispostos a buscar essa saída e tomá-la? Tiago 4, versículo 7, nos dá outra chave. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão a Deus é essencial para vencer a tentação. O que significa se submeter a Deus? Significa reconhecer sua autoridade sobre nossa vida, confiar no seu poder e depender completamente dele. É um ato de humildade onde dizemos: Deus, eu não posso fazer isso sozinho, mas contigo eu posso vencer. Resistir ao diabo não é algo que fazemos com nossas próprias forças. É uma ação que nasce da nossa submissão a Deus. Quando nos aproximamos dele e declaramos sua verdade, o diabo não tem outra escolha senão fugir. Mas resistir não significa ignorar a tentação. Significa enfrentá-la com as ferramentas que Deus nos dá: a oração, a palavra e a direção do Espírito Santo. A tentação vem de várias formas. Pode ser algo físico, como os desejos da carne, algo emocional, como a ira ou o ressentimento, ou algo espiritual, como a dúvida e a incredulidade. O diabo é astuto e usa nossas fraquezas para tentar nos derrubar. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos estar atentos e orar constantemente para não cair nas armadilhas que nos são colocadas. O Espírito Santo é nosso aliado nessa luta. Ele nos dá discernimento para reconhecer a tentação, força para resistir a ela e direção para tomarmos a saída que Deus nos oferece. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossa vida, nos tornamos mais conscientes das estratégias do inimigo e mais preparados para enfrentá-las.
A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que venceram a tentação com a ajuda de Deus. Jesus, por exemplo, foi tentado no deserto, mas respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. José, quando foi tentado pela esposa de Potifar, fugiu da situação, literalmente correu. Esses exemplos nos ensinam que é possível vencer a tentação se seguirmos o caminho que Deus traçou para nós. A tentação pode parecer poderosa, mas não é invencível. Deus nos deu tudo o que precisamos para superá-la: sua fidelidade, sua palavra, seu espírito e sua graça. Na próxima vez que você enfrentar uma tentação, lembre-se de que Deus é fiel. Busque a saída que Ele preparou, submeta-se à sua autoridade e resista ao diabo com coragem. Porque quando fazemos isso, descobrimos que não somos fracos nem indefesos. Somos fortalecidos pelo Deus que nos prometeu a vitória. Chegamos ao fim desta jornada, na qual exploramos, passo a passo, a extraordinária verdade de que na fraqueza Deus revela seu maior poder. Vimos como cada provação pode se transformar em testemunho, como a oração e o louvor abrem caminhos onde parecia não haver nenhum, e como sua palavra age como uma âncora firme em meio a qualquer tempestade. Lembre-se de que você não está sozinho nesta caminhada. A fé, a comunidade de crentes e a presença constante do Espírito Santo são presentes que nos sustentam dia após dia. Então, quando as dúvidas vierem ou as forças falharem, volte às promessas divinas que revisamos. Permita que essas verdades se tornem sua fonte de ânimo e guia em cada decisão que você tomar. Porque no final, não se trata do quanto podemos alcançar com nossas próprias forças, mas do quanto permitimos que Deus opere através de nós. Ele prometeu estar com você, fortalecê-lo e guiá-lo em todos os seus caminhos. Segure a mão dele com confiança e descubra que seu ponto de fraqueza é, na verdade, a porta de entrada para sua força infinita. Com essa convicção, continue avançando, sabendo que em sua graça você encontrará a força necessária para cada dia. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: "Estou mais perto de Deus", para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.